Estamos de volta com Ver Mais, direto dos estúdios da NDTV Record TV Criciúma, todo o sul do estado de Santa Catarina, ligadinho na NDTV Record TV. Semana começando, mas a semana é mais curta para muitos, né, gente? Tem o feriadinho na sexta-feira, é uma semana muito importante para quem vivencia esse período da religiosidade, né? Para os cristãos é um período muito importante. Então, assim, é uma semana... Eu gosto desse período de Páscoa, eu gosto mesmo. Eu sinto sempre algo de renovação. E você aí de casa também? Quero saber, hein? Agora são 13 horas e 49 minutos, nós vamos trazer um assunto bem legal, um assunto de informação que tem a ver com o seu direito, né? O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que as horas extras feitas pelo trabalhador também devem entrar no cálculo de benefícios, como, por exemplo, férias, 13º salário, aviso prévio, FGTS, enfim. A regra começou a valer no último dia 20 de março. Nós vamos entender melhor agora com o advogado Rodrigo Custódio de Medeiros, que é presidente da Comissão de Direito Trabalhista da OAB, subseção Criciúma, e que vai esclarecer tudinho pra gente. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos de casa que nos acompanham. É uma honra e um prazer estar aqui participando contigo. Nós estávamos falando antes da entrevista que é importante a gente falar sobre isso, né? Porque a gente vê que numa era de desinformação, as pessoas acabam sempre levando para o lado do pior, né, Rodrigo? E não é. A gente está numa fase realmente interessante da informação e desinformação, né? E essa situação, essa alteração da orientação jurisprudencial do TST, ela tem um impacto muito menor do que o barulho que se tem feito desde que veio essa notícia. Primeiro, a gente tem que entender que é um posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho. Não houve uma alteração da lei, mas sim uma alteração da interpretação dessa lei. O entendimento. O entendimento que havia. E essa situação, vamos contextualizar, o que nós tivemos foi o seguinte: existia uma orientação jurisprudencial do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, que entendia que, primeiro, a gente tem que voltar mais um pouquinho. As horas extras realizadas de forma habitual, elas têm o reflexo no descanso semanal remunerado. Sim. O que é o descanso semanal remunerado? A lei estabelece que a cada 6 dias trabalhados, um dia o trabalhador tem que receber a remuneração sem que trabalhe, que é o descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, mas desde a Constituição houveram várias alterações que permitem, inclusive, que esse domingo seja compensado por outro dia da semana, tudo mais. Mesmo que haja compensação, é obrigatório o pagamento. Então, é o valor que o trabalhador recebe para descansar, o descanso semanal remunerado. Isso é o fato. Isso está embutido já no salário do trabalhador mensalista. Consolidado. Quando eu recebo o meu salário durante o mês, conta os dias que eu trabalhei e também os dias de descanso. Agora... Aí tem o trabalhador que faz as horas extras. Essas horas extras, elas devem ter uma repercussão no descanso semanal remunerado. Isso é algo que, de 20 anos para cá, vamos colocar assim, já havia uma discussão. Essas horas extras no pagamento, eu tenho que pagar também o reflexo dessas horas extras no descanso semanal remunerado ou não? Aí é que está, a lei ela é muito seca com relação a isso. Ela fala do descanso semanal remunerado. E nós temos as discussões dos reflexos contábeis. Entendi. Né? Então, do ponto de vista legal, a lei é muito enxuta e aí passou-se a ter as interpretações. A partir de determinado período, a hora extra passou a integrar, a repercutir no descanso semanal remunerado. Então, eu fiz horas extras, vai estar lá R$10 de horas extras. Eu vou receber meu salário, eu vou receber os R$10 de horas extras. E essas horas extras vão ter um reflexo nesse descanso semanal remunerado. Uma conta bem simples é 1/6 do valor do salário. Né? E agora, o que o TST entendeu? Houve um debate muito grande se esse descanso semanal remunerado, reflexo dessa hora extra, ele repercute ou não repercute em férias, 13º e FGTS. Foi isso que eles entenderam. Foi isso que alterou. Então, assim, o que se alterou com a orientação jurisprudencial 394 foi esse reflexo do DSR nessas outras parcelas. Então, a alteração financeira, tanto para o empregador quanto para o empregado, ela vai ser, para o trabalhador que recebe, qualquer valor que acresce... Já é uma maravilha. Mas o impacto financeiro para as empresas que pagam, ele é bem diminuto
perto do estrondo que se fez. Porque eu li muita coisa quando anunciaram isso. Ai, meu Deus, os empregadores, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, a gente já entende do ponto de vista aqui do Dr. Rodrigo, que está explicando para a gente bem certinho, que isso é menor do que se fez barulho, digamos assim. Exato. Vai ter, né, doutor? Mas... Vai ter impacto, né? É um impacto contábil. Porque além falou-se muito do FGTS, mas tem também o 13º, né? 13º, férias... Aviso prévio, e aviso prévio. São essas parcelas que eles vão gerar um reflexo na base de cálculo para essas outras parcelas. O que causa uma certa indignação, e eu vou... Me arvoro dessa indignação de todos, é o seguinte: essa orientação jurisprudencial ela é relativamente recente. Ela, há muito pouco tempo atrás, ela havia estabelecido um entendimento de que esse DSR não repercutiria nessas parcelas. Tá. Isso há pouco tempo, aí agora já mudaram. E aí, recentemente, houve essa alteração do entendimento, de que essas parcelas, o DSR, ele passa a repercutir dessas parcelas. E a partir dessa decisão, então, vale para tudo. Exatamente. É o efeito O TST ele tomou cuidado de não gerar o passivo. Sim. Por quê? Até então, o entendimento era de que não geraria nenhum tipo de repercussão. Tinha uma orientação jurisprudencial nesse sentido. E deixando claro, orientação jurisprudencial não é lei, não é decreto, não é pode mudar de novo, né? Pode mudar. Já que você falou que há pouco tempo teve uma outra decisão, aí agora é essa que sabe. E a crítica vem na questão da insegurança jurídica. Muito embora, para que não gerasse um passivo, o TST estabeleceu que só a partir de agora é que essa regra se aplica. Até então aplicava-se o entendimento anterior. Eu ia te perguntar se era retroativo. Não, ela não retroage. Né? Não retroage. Tomou-se o cuidado de deixar isso bem específico, até para não gerar um passivo para as empresas, né? Que por muito tempo aplicou esse entendimento e depois muda a regra do jogo. Então, a regra, e como chegou até o TST, havia a discussão jurídica, havia esse debate jurídico. Então, para que não se gere nenhum passivo, consolidou-se de que, a partir da data do julgamento, é que esses reflexos eles devem ser pagos pelo empregador. Então, são para esses trabalhadores, para todos os trabalhadores, a partir de agora, que passa a valer, é isso? Exatamente. As horas extras, elas geram reflexo em repouso semanal remunerado e esses, por sua vez, geram reflexo em férias, 13º, FGTS e aviso prévio indenizado no momento da demissão. Para virar lei, isso, para de fato faz parte da reforma trabalhista, Rodrigo? Eu não acredito que isso vá ser objeto da reforma trabalhista. Tá? Existem muitas situações em que a lei ela estabelece parâmetros básicos e os entendimentos do judiciário vão acomodando algumas discussões, alguns debates em que a lei não consegue ser tão específica. Tá. Então, conforme as matérias elas vão chegando aos tribunais superiores, e não só na Justiça do Trabalho, a gente também tem essa situação no direito civil, no direito comum, até mesmo no direito penal, em que os dispositivos eles são relativamente frios, Sim. São objetivos demais e muitas vezes eles permitem a interpretação. Sim. E é justamente por isso que existem os advogados, os juízes e o judiciário como um todo, né? Hora extras depende de cada categoria, Rodrigo, rapidamente, assim. Sim, a Constituição ela estabelece que a hora extra, o mínimo de remuneração de uma hora extra é de 50%. Tá. E várias categorias têm uma previsão através das convenções coletivas, que não é lei, são conquistas das categorias por meio de negociações sindicais, que estabelecem adicionais diferenciados. E desde a reforma trabalhista existe uma possibilidade bastante grande de se compensar as horas extras com períodos de descanso ou períodos de folga, que são regimes de compensação ou regime de banco de horas, né, em que se pode somar um número de horas e trocar por um dia e tudo mais. Isso deve estar regulamentado ou verbal ou por escrito, mas existe essa possibilidade e essa alteração da orientação jurisprudencial não alterou em nada. Sim. Ou seja, continua havendo a possibilidade plena de se fazer hora extra, de se pagar hora extra, de se compensar hora extra, conforme esteja estabelecido ou em convenção coletiva ou no contrato individual de trabalho. O papo foi bom demais, explicou bem direitinho, acho que você de casa também, não se assustem, já que você tem informação correta, viu, com o nosso especialista, né, o Dr. Rodrigo Custódio de Medeiros, da OAB Subseção Criciúma, né, que esteve aqui conosco, advogado. Volte sempre para esclarecer os nossos telespectadores, Rodrigo. Agradeço o espaço, parabenizo esse espaço, eu acho que a informação ela é fundamental e nós vivemos realmente, como falamos no início, um período de desinformação e parabéns por abrir o espaço para isso também. Obrigada, gente. E o tempo vai indo, olha ali ó, como é que fica a minha regressiva. Passo rápido demais, né, gente? Um beijo no coração. Tchau, tchau.